Hoje nós vamos falar sobre hermenêutica jurídica e interpretação constitucional. E você vai entender qual é o problema do juiz brasileiro, qual é o problema da Suprema Corte, mas dos magistrados em geral e por que eles cometem tanto abuso de poder. No geral, hermenêutica jurídica é a ciência por trás das formas de interpretar a lei. E interpretação é o método que você aplica para interpretar a legislação. Quando eu falo de interpretação constitucional, existem basicamente 6 formas de se fazer isso na teoria. Na prática só tem duas, tá? Na prática as formas são a forma positivista, que é o método jurídico teleológico, e tem o método tópico problemático. As outras 4 são todas variações do segundo, né, que é do método tópico problemático. Na prática, o que isso significa? Quando você é um magistrado, quando você é um juiz, se vem um caso até você, você pode interpretar a lei conforme você acha que ela foi feita para ser interpretada, ou você pode ser um baita filho da puta e interpretar do jeito que você quiser. A maior parte dos magistrados hoje, aparentemente, estão fazendo o segundo método. O que acontece? Quando você tem uma cultura jurídica do herói contra a lei, o que nós temos hoje é muito isso, é a ideia de que a lei por si só é muito fria, ela é escassa, ela não tem o suficiente para ser aplicada na realidade, então você, herói, você, o grande escolhido, justiceiro, vai fazer justiça, interpretando a Constituição e a lei do jeito que você quiser, basicamente utilizando de sofismo para justificar a solução bosta que saiu da sua cabeça. E a lei é só um livro de sugestões que você usa como desculpa para fazer as porcarias que você quer. Isso é basicamente o método tópico problemático. Como é a interpretação ideal da lei? Como a lei foi feita para ser interpretada? Que é o primeiro método. Método jurídico. Ou seja, a lei, a Constituição, vai ser interpretada como uma lei rígida, de forma positiva. Se ali o artigo diz, olha, a propriedade do indivíduo é inviolável, ela é inviolável e ponto. Ponto final, acabou. Você vai harmonizar isso com outros artigos da Constituição, caso seja necessário, mas não com a tua opinião. A tua opinião que se dane. Não interessa o que você acha do caso concreto, interessa o que a lei diz. Se a lei diz X, você vai fazer X. E também é utilizado no método jurídico teleologia. O que é teleologia? É você tentar entender o que o legislador queria quando ele pensou nessa lei. Então, quando ele falou, olha, a propriedade do indivíduo é inviolável, o que será que o cara queria dizer com isso? Será que ele queria dizer, por exemplo, que se eu sei que tem um indivíduo matando um outro cidadão dentro da casa dele, eu não posso entrar lá para impedir? Porque a propriedade é inviolável, a casa é dele, então ele mata quem ele quiser dentro da casa? Não, não é isso que o legislador queria. Se a gente voltasse para 88 e perguntasse para os deputados, para os senadores, para os congressistas e para o pessoal da Assembleia Constituinte se eles aceitariam isso, eles diriam: não, não, entra lá, invade a casa e impede esse assassinato, né? Então, eu não vou interpretar esse artigo dessa forma, de que ela realmente é totalmente, absolutamente inviolável. Não, para impedir um assassinato, ela é violável, né? Você vai entrar lá. Agora, se você está falando, por exemplo, de olha, eu posso pegar a cerca do meu quintal e empurrar para o quintal do vizinho, porque eu acho que eu mereço mais do que ele? Não, não, o legislador lá de 88 não ia querer isso. Então, nesse sentido, a propriedade do seu vizinho é inviolável. Então, teleologia é você tentar entender o que o cara que escreveu essa lei queria dizer quando ele escreveu essa lei. E isso é a suma honestidade do intérprete. Porque ele está dizendo que a opinião dele não interessa, o que interessa é a opinião de quem escreveu a lei. Isso é um juiz de verdade, é um juiz justo. É um juiz que, de fato, não está aplicando a própria opinião, nem está bancando o ditador, fazendo o que ele quiser e usando a lei só como uma justificativa. Ele está, de fato, exercendo o seu trabalho, tentando entender o que a pessoa que escreveu a lei queria dizer, e ele está só aplicando a lei. Ele não está inventando da cabeça dele, ele está aplicando. Qual é o método tópico problemático? Isso que a gente falou agora é o método jurídico, primeiro. O segundo, o método tópico problemático. Na teoria, é você primeiro observar o problema, aí você constrói a bosta de solução na tua cabeça, que você acha que deveria ser. Por exemplo, tem um cidadão ali que tá com dor no pé. Ele tá com uma dor no pé. Bom, como é que eu curo uma dor no pé? Bom, eu posso arrancar a perna dele, né? Porque se eu arrancar a perna dele, ele não vai ter mais dor no pé. Mas a lei permite isso? Foda-se o que a lei permite. Eu vou só usar qualquer artigo que eu pegar aqui para justificar minha decisão maluca e eu vou arrancar o pé dele. Isso é o que a gente chama de topoi. Topoi é basicamente aquele tipo de artigo ou princípio que serve para justificar qualquer coisa. Por exemplo, dignidade humana. Você pode ver que muitas das decisões da Suprema Corte, ultimamente, têm sido fundamentadas naquilo que se entende por dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque isso serve para qualquer merda. Você justifica qualquer coisa que você quiser com a dignidade da pessoa humana.
Então, topoi, por que é topoi? É o plural de topos, que significa lugar comum em grego. Por que lugar comum? Porque é o argumento que você utiliza para qualquer coisa que der na telha, que te der na cabeça. Então, no método tópico problemático, é muito feita a utilização do topoi, ou seja, você pega um artigo genérico, um princípio genérico, que pode ser usado para qualquer coisa, e você usa esse artigo, esse princípio, de desculpa para fazer a porcaria que deu na tua cabeça. Isso é o método tópico problemático. Método, isso foi o segundo. Terceiro, método hermenêutico concretizador. Enquanto no segundo, que eu acabei de falar, o cara é um total filho da puta, no terceiro ele é só meio filho da puta. Né? Então o que acontece? No método hermenêutico concretizador, existe um vai e vem entre o problema e a lei. Então você olha para o problema, mas ao contrário lá do cara anterior, que só tirou a solução da cabeça e usou a lei de sofismo para justificar a solução de merda dele, no terceiro caso, ele não vai fazer isso. Ele primeiro vai consultar a lei, depois que ele viu o caso, e ele vai ficar fazendo um vai e vem entre o caso concreto e a lei. Caso, lei, caso, lei. E ele vai amadurecendo uma interpretação legal, conforme a ideia que ele tem de solução ideal para o caso, mas ao mesmo tempo limitando-se àquilo que determina a legislação. Ainda é um método muito subjetivo, porém menos subjetivo do que o segundo que eu acabei de falar, que é o tópico problemático. Então, o hermenêutico concretizador é quase como se fosse uma mistura entre o primeiro método, que é o jurídico, e o tópico problemático, só que existe um vai e vem. Então, ao invés de simplesmente tirar uma solução da cabeça e justificar ela com a lei, você de fato consulta a lei e vê o que a lei diz a respeito daquilo, e depois você volta para o caso concreto, vê se aquilo se aproxima da sua solução que você tirou da cabeça, sem fugir muito da lei, certo? Quarto, método científico espiritual. Esse aqui, nossa, é difícil pra caramba, porque o que acontece? O método científico espiritual diz respeito àquilo que o magistrado entende como os princípios norteadores daquela comunidade e aquilo que ele entende como integração daquela comunidade. O que isso significa? Se eu estou numa comunidade de canibais e aí tem lá uma lei que fala sobre o cozimento de outras pessoas, o que o magistrado vai fazer? Digamos que ele não é um canibal, mas naquela comunidade o princípio é o do canibalismo, as pessoas comem umas às outras. Então ele tem que fingir, na hora que ele está julgando, que ele é um canibal também, e interpretar a lei conforme aqueles canibais. E ele vai fazer aquilo pela integração daquela comunidade, porque a Constituição tem que agir de acordo com os princípios norteadores daquela comunidade e tem que servir para integrar aquela comunidade. Qual que é o problema desse método? O que é a comunidade? Quando a gente volta para o cenário de 88, existia uma macronarrativa que unificava a nação brasileira. Hoje não tem mais. Hoje nós temos formação de bolhas. E cada uma dessas bolhas tem uma. Eu odeio essa palavra, mas mindset. Tem um mindset diferente. As bolhas elas são consideradas extremistas umas para as outras e não dá mais para saber o que é a comunidade brasileira e qual é o pensamento brasileiro. Porque as comunidades têm pensamentos muito distintos uns dos outros, os princípios se afastaram demais. Então, para o magistrado aplicar esse método de o científico espiritual, ele basicamente vai interpretar conforme aquilo que ele entende que é o pensamento brasileiro, os princípios brasileiros, o que seria na cabeça dele a integração social brasileira ideal. Então, na prática, não tem como, vira subjetivo do mesmo jeito. Ele está aplicando as lentes ideológicas dele, da forma como ele vê a sociedade, da forma como ele acha que deveria ser a integração da sociedade, de acordo com aquilo que ele enxerga como sociedade. Então, na prática, não foge tanto assim do método tópico problemático. É a opinião do magistrado sendo forçada sobre a lei da mesma forma. E o último seria o sexto, né? O método de comparação constitucional. Isso aqui é viagem, isso aqui é doideira, tá? Doideira total. É basicamente você usar outras constituições de outros locais do mundo para justificar as suas decisões acerca da sua própria Constituição. E isso pode ser utilizado, por exemplo, em temas nas quais a Constituição brasileira é omissa, e aí você pega lá, mas a Constituição americana é parecida, né? Então vamos pegar alguma norma de lá e usar de justificativa porque eu quero, né? Como que é selecionado? Qual Constituição de qual país vai ser utilizada? Não tem justificativa, é a porcaria que sai da sua cabeça. Você justifica isso com a Constituição que você quiser. Ou pode ser utilizado também como método comparativo. Né? Então você fala, olha, a Constituição brasileira é omissa nessa questão, mas a Constituição francesa é muito mais progressista do que a nossa. Então, se eles estão falando X, a gente tem que fazer X menos tanto progressismo. A gente tem que ter uma solução diferente da solução que eles têm lá, porque os princípios deles são diferentes dos nossos. Isso poderia envolver alguma técnica um pouco mais justa, mas ainda assim vira doideira, porque você não tem nenhuma determinação de qual Constituição você vai utilizar para justificar suas decisões. Então, o método que eu esqueci, desculpa, é o quinto, que é o método normativo estruturante. Diz basicamente o seguinte, que a norma surge depois de ser aplicada no caso concreto.
O STF faz muito isso, que é o quê? Você fundamentar suas decisões com as suas próprias decisões anteriores. Então, se você tem um caso concreto, por exemplo, pegar lá o caso de aborto dos bebês que nasceram com o problema cerebral, a cefalia, né? A Suprema Corte vai julgar os próximos casos conforme a própria decisão que eles mesmos tomaram a respeito dos bebês com esses problemas de saúde. Então tem a norma, tem o caso concreto, você julga o caso concreto e o julgamento vira a nova norma. E aí você vai usar o seu próprio julgamento como fundamento ao invés de usar a lei pura. Por que isso é uma doideira? Porque como é que você vai julgar a primeira vez? Né? Se o método de interpretação normativa estruturante depende do julgamento prático, sempre vai ter uma primeira vez que você vai ter que julgar para depois utilizar a sua própria decisão, que nem um ditador sacana, que é você usa a sua própria vontade como justificativo das suas decisões, né? Mas vai ter uma primeira vez, e na primeira vez não vai ter esse julgamento. Então você vai ter que usar outro método, ou algum desses outros que eu falei, para julgar da primeira vez, e depois que você julgar da primeira vez, você pode utilizar, então, o método normativo estruturante, que é basicamente repetir a mesma coisa sempre. Você repete a sua decisão. Se eu decidir uma coisa para esse cara, eu vou decidir a mesma coisa para todos os outros. Eu compreendo o método normativo estruturante. Eu acho que ele tem muito a ver com jurisprudência e estabilização da segurança jurídica do país. Porque você está basicamente dizendo que o pau que bate em Chico bate em Francisco. Então, ele não é totalmente injusto. Tá? Ele tem um sentido por trás dele. Mas, no geral, a conclusão aqui, o método jurídico que utiliza a teleologia é o único método realmente justo e imparcial. Tá? Todos os outros são variações do método tópico problemático. Todos os outros são, de uma forma ou de outra, formas em que o juiz tira alguma porcaria da cabeça dele e ele quer justificar a decisão dele com a lei de uma forma extremamente sofista. Ele está só usando a lei como uma desculpa para fazer algo que ele já ia fazer com lei ou sem lei. É isso.